2 Reis, capítulo 2, eu vou ler a partir do 9. Elias e Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, eles tinham acabado de passar o rio: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Verso 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Elias e Eliseu, os dois grandes profetas do Antigo Testamento, os dois grandes teólogos e diretores da escola de profetas do Antigo Testamento. Os teólogos, os historiadores dizem que a escola de profetas foi fundada por Samuel, e com o tempo ela foi ensinando um ao outro, passando os ensinamentos do Torá, os ensinamentos bíblicos da Bíblia que eles liam naquela época, e os ensinamentos de espiritualidade um para o outro. Quando chegou em Elias e principalmente Eliseu, os dois organizaram a escola de profetas. Quando a gente estuda um pouquinho a vida de Eliseu, a gente vai vendo que ele organizou inclusive uma expansão na escola de profetas. Era um homem preparado, bem como o seu pai na fé, o seu pai espiritual, o seu mentor Elias. E nesse momento aqui, a Bíblia conta o último dia dos dois juntos. Elias, que há um tempo atrás, alguns anos atrás, Deus tinha tocado no coração dele para jogar um manto sobre Eliseu, dizendo que ele seria o seu sucessor. Chega nesse dia que ele sabia no seu espírito que ia ser arrebatado e ia para o céu, e Eliseu ia assumir a sua posição de profeta, a sua sucessão de profeta. E naquele momento, no ápice daquele encontro, Elias olha para Eliseu e fala: agora eu estou indo embora, Deus está vindo me levar, e eu vou te fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? E Eliseu, que de bobo não tinha nenhum andado, Eliseu, que de bobo não tinha nada, vira para Elias e fala assim: eu te peço que eu tenha o dobro do teu espírito, o dobro da tua unção, o dobro do que Deus fez na tua vida e através da tua vida. E Elias olha para ele e fala: olha, dura coisa me pediste. Mas a gente precisa entender um pouquinho do andar desses dois, até para a gente entender um pouquinho do chamado que Deus tem para nós como igreja profética. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus quer que você faça parte. Não precisa falar para mim, fala para quem está do seu lado: Deus quer que você faça parte de uma igreja profética, uma igreja que mexa com o céu e que mexa com a terra. Amém? A gente precisa entender o andar desses dois juntos. E esse último dia foi um dia especial, porque Deus não tocou só no coração de Elias que ele ia para o céu. Deus tocou no coração de Eliseu que ia acontecer algo extraordinário. Deus tocou no coração de todos os que faziam parte da escola de profetas. Então a Bíblia conta que em 2 Reis capítulo 2, depois você estuda em casa, eu vou fazer bem rapidamente o apanhado, leio em casa para você entender melhor. A Bíblia diz que Elias está em Gigal e olha para Eliseu e fala assim: olha, eu vou agora para Betel. Estou indo para Betel. Provavelmente Elias ia fazer a sua última turnê, ia despedir de onde tinha alunos da escola de profetas, dar uma palavra profética, dar um abraço em todo mundo, ministrar uma oração especial sobre eles, enfim, fazer algo de fé, de fortalecimento daqueles homens, daquelas mulheres de Deus que estavam servindo a Deus ali na escola, nesses lugares onde se reuniam os profetas. E Elias fala para Eliseu: fica aqui, porque eu estou indo para Betel. Elias faz um teste com Eliseu. Eliseu olha para Elias e fala assim: não. Aconteça, eu vou falar nas minhas palavras, aconteça o que acontecer, eu não vou te largar, eu vou contigo para Betel. Betel tem um significado, o nome Betel, a casa de Deus. Betel tem um significado de igreja, lugar da manifestação da graça, da glória de Deus, lugar da manifestação da presença do Senhor, lugar da manifestação, a graça que é a manifestação do Evangelho na vida da pessoa.
Betel tem esse significado. Então Elias fala para Eliseu: olha, eu estou indo para a casa de Deus, o meu coração está voltado para a casa de Deus, a minha vida está voltada para a casa de Deus, o meu ministério está voltado para a casa de Deus. E você, Eliseu? Eliseu fala: eu estou contigo. O profeta é aquele que tem o seu destino, aquele que tem o seu ministério, aquele que tem o seu entendimento, aquele que tem a sua revelação, aquele que tem a sua teologia voltada para a casa de Deus. Posso ouvir um amém? Não tem profecia fora da casa de Deus. Não existe profeta fora da casa de Deus. Não existe profeta que não tenha um canal direto com Betel. Amém? E aí eles vão. Depois que Elias faz lá a sua pregação, sua preleção, ele fala assim: agora, Eliseu, vem cá. Pois não, estou indo para Jericó. Fica aqui. Eliseu olha para Elias e fala: não. Eu vou onde o senhor for. Estou contigo, não abro. #TMJeta. Estamos juntos. Vamos junto. E lá eles vão para Jericó. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que Jericó é uma das cidades mais antigas da humanidade, onde tem sítios arqueológicos fantásticos, datados de séculos e séculos, milênios atrás. Você vai ver que na Bíblia, Jericó sempre foi lugar de grandes batalhas e de grandes milagres. Jericó é o lugar das grandes batalhas e dos grandes milagres. O profeta é aquele que se dispõe às grandes batalhas de Deus e a executar e a viver os grandes milagres de Deus. Se não entendeu, eu vou falar de novo, tá? Espera aí, deixa eu falar de novo. O profeta é aquele que se dispõe às grandes batalhas de Deus e também se dispõe a viver e a vivenciar os grandes milagres de Deus. Eliseu não era bobo. Eu quero esse negócio para mim. Eu quero ser a ação do sobrenatural de Deus. O profeta age no sobrenatural de Deus. O profeta mexe com o céu e mexe com a terra. O profeta não tem medo do diabo. O profeta é aquele que declara as palavras que o Senhor quer que uma geração inteira declare. Você veja a história dos profetas, você veja a história dos profetas na Bíblia. São homens e mulheres que Deus levantou para dar uma palavra de Deus àquela geração específica. Deus quer te levar a ser um profeta, a vivenciar milagres de Deus, a ser um instrumento de milagres de Deus e também ser um instrumento de vencer as batalhas de Deus. Amém? Eliseu não é bobo, falou: estou indo para Jericó. Aí Elias, continuando na sua turnê, pregou, cantou, tirou selfie, fez tudo que tinha que fazer. Vira para ele e fala assim: olha, Eliseu, agora eu vou para o Jordão, fica aqui. Eliseu: não. Estou colado em ti, estou contigo. Não abandono minha cobertura, não. Não abandono a autoridade de Deus na minha vida, não. Não abandono meu pastor, não. Vou com você. Nós vamos para o Jordão junto. Jordão é o rio mais famoso da Bíblia. Jordão é um rio estreito, mas que tem mais de 300 quilômetros, e começa lá em cima e vai descendo. Por isso que ele recebeu o nome de Jordão, que é aquele que desce. Jordão é o rio mais importante da Bíblia, e ele é um lugar onde houve mudanças extraordinárias, mudanças contínuas, mudanças na vida de pessoas, na Bíblia. O profeta é aquele, aí eu vou te explicar um negócio. A Bíblia fala que Deus tem para nós uma vida de novidades diárias, constante. Sabe por quê? Porque Deus é imensurável, Deus é ilimitado. Ele sempre vai ter mais para você. Não tem como estreitar Deus, não tem como encurtar Deus. O Jordão é o lugar onde Deus vai fazendo mudanças contínuas na nossa vida.
Quando a gente chega no nível em Deus, Ele põe a gente em outro nível. E quando a gente chega nesse nível, Ele fala, está na hora de passar para outra. Ele joga você em outro nível. E assim sucessivamente. É contínuo. As mudanças vão acontecendo. Aquilo que precisa ser purificado, Ele vai purificando. Aquilo que precisa ser mudado, Ele vai mudando. Ele te mergulha 7 vezes lá até a lepra sair. Vocês estão entendendo ou não? O profeta é aquele que é instrumento de mudança na vida das pessoas, mas também permite que Deus faça mudança na vida dele. Então ele vai para o Jordão, e ali no Jordão ele divide as águas, ali no Jordão ele mergulha, ali no Jordão ele, como Cristo Jesus, ele é batizado, ali no Jordão, como Cristo Jesus, desce o Espírito Santo sobre a vida dele, ali no Jordão ele é transformado. Estou contigo, Elias, não te largo não. Vamos embora. Chegando no Jordão, a Bíblia diz que Elias tira o manto e divide a água, eles atravessam ali, e aí Elias olha para ele, depois que passou por esses 3 níveis, depois que ele fez o teste com ele, ele falou, eu não largo você. Você sabe que na Bíblia, Deus dá muita ênfase para a paternidade espiritual, Deus dá muita ênfase para esse relacionamento, para essa linhagem. Você veja os profetas da Bíblia, todo mundo era filho de alguém, ninguém era filho de chocadeira não. Você veja, Elias é filho de alguém, Isaías é filho de alguém, Jeremias é filho de alguém. Linhagem é algo muito fundamental na Bíblia, muito importante na Bíblia. Eliseu era um filho espiritual de Elias, por isso que ele ia pegar o manto de Elias. E ele estava andando com isso. Eu vou contar uma outra história, bem rapidinho, só para a gente citar, de uma mulher, filha espiritual de outra mulher, que para mim é um dos grandes exemplos bíblicos de paternidade, ou melhor dizendo, maternidade espiritual. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. Orfa deu um beijo na Noemi, chorou, tchau, vou embora. Ruth, onde tu fores eu irei, onde tu repousares eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus, o teu caminho tão somente o meu será. Faça o que Deus quiser comigo, se não for só a morte que vai me largar eu de você. E lá vai Ruth com Noemi, e aí vocês conhecem a história, uma história linda, maravilhosa. Ela casa com um milionário, fazendeiro, chamado Boaz, desculpa, valeu, obrigado. Boaz, milionário. Sabe quem que era Boaz? Era filho, sabe de quem? Raabe. Coisa bonita de Deus é isso. Deus pega uma prostituta e transforma ela em uma esposa de um milionário ungido do Senhor. E sabe o que deu esse casamento de Ruth e Boaz? Teve um filho, esse filho teve outro filho, esse filho teve outro filho, chegou em Davi, rei. Quando a gente é leal à nossa maternidade, à nossa paternidade espiritual, Deus nos leva a vivenciar histórias de reinado em terra, em reinado em vida. E sabe onde essa história morre? Ou melhor dizer, vive? Em Jesus. Está voltando aqui. Eliseu sabia disso, grudou em Elias. Aí vira para Elias, esperto. A Bíblia fala que Eliseu era careca, todo careca é esperto. Ungido, homem de Deus, amém, irmão? Amém? 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 Viu? Todo careca é ungido. Eliseu era um homem de Deus. Grudou em Elias. Falou, não te largo de jeito nenhum. Olha o que a Bíblia conta. Elias fala, o que você quer que eu faça a você? Eliseu fala para ele, eu quero o dobro da tua unção. Elias fala, dura coisa me pediste, mas se você me ver eu indo embora, isso vai acontecer contigo. Os dois continuam conversando, de repente vem uma carruagem de fogo. A Bíblia fala que passa no meio deles. De repente, Elias faz assim no ponto, né? A carruagem para. Elias sobe, começa a subir no redemoinho. Eliseu fica no olho em Elias. Acho que ele ficou com tanto medo de perder, que a Bíblia fala que ele ficou de olho fixo em Elias, e estava girando ele com o olho fixo em Elias, e dizendo assim, meu pai, carro de fogo e seus cavaleiros. Sabe por que ele estava dizendo isso? É que ele sabia que a força de um povo estava na sua autoridade profética.
A força do povo de Deus está na sua autoridade profética. A sua força espiritual está na sua autoridade profética. É por isso que Deus vai levar você até um novo nível de autoridade profética a partir dessa escola de profetas, para que através dessa autoridade nova profética você venha ser um povo, fazer parte de um povo forte, um povo que tenha conhecimento, um povo cheio de sabedoria, um povo cheio de autoridade de Deus. Ficou de olho fixo. E a Bíblia diz que o manto cai. Eliseu pega esse manto, e vou terminar aqui, não vou nem ler o que eu ia ler depois. A Bíblia fala que Eliseu pega aquele manto, olha para o Jordão, segura no manto e fala: onde está o Deus de Elias? E toca no manto. Toca no Jordão. O Jordão se abre. Eliseu passa. E a partir daquele momento você vai vendo Eliseu ter o dobro da unção, o dobro da autoridade. Eu creio que esse manto vai cair sobre você hoje. Aí eu vou terminar dizendo algo. Você sabe que o nome Eliseu tem quase o mesmo significado de Yeshua, de Josué, de Jesus. Elias, a Bíblia fala que Elias, a autoridade de Elias, que quer dizer El Yah, a junção, poder e força de Jeová, Yahvé. A Bíblia fala que nos últimos dias, Deus vai levantar Elias para preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus veio a primeira vez, Ele levantou alguém no espírito de Elias, do poder e força de Jeová, João Batista, e ele preparou o caminho da primeira vinda. E agora Deus está levantando um povo de Elias para preparar a segunda vinda do Messias. Você é esse Elias que vai preparar a vinda de Eliseu, de Jesus. Essa é a autoridade profética que eu creio que vai ser derramada sobre a tua vida. Aí você fala assim: mas eu sou novo. Jeremias também era, tinha lá para os seus 20 e poucos anos. E Deus fala para ele: não diga que você é uma criança, eu vou te levantar. Aí você pode dizer assim: eu sou velho, eu não sirvo mais para isso. A mesma coisa aconteceu com Simeão. A Bíblia fala que Simeão e Ana profetizaram lá no templo quando viram Jesus, mesmo tendo o seu avançar de idade. Não interessa a tua idade, interessa o manto que vai vir sobre a tua vida. E eu creio que isso vai acontecer contigo hoje.